Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin. Nessa aula vamos falar um pouco sobre as leis de Newton e discutir alguns tipos de força. Isaac Newton descreveu as leis que regem os movimentos dos corpos. A primeira lei de Newton diz que um corpo tende a permanecer no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força o tire desse estado. Essa é a famosa lei da inércia. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Ela diz que a força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. E a terceira lei de Newton para os movimentos é a lei da ação e reação. Ela diz que para toda ação corresponderá uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentidos contrários. Vamos ver agora alguns conceitos sobre forças. Força é um agente físico que pode causar aceleração e ou deformação nos corpos em que atua. Essa é a definição de força. Força resultante é o somatório vetorial de todas as forças. Então, a força resultante é igual à soma vetorial das forças. F1 mais F2 mais Fn. Força-peso é a primeira força específica. A força-peso é uma força sempre dirigida com o vetor para baixo. Então, você tem aqui um corpo de massa m sujeito à aceleração da gravidade. Então, o peso vai estar sempre com o vetor voltado para baixo. E o peso tem uma definição. O peso é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração da gravidade. A força normal representada aqui pela letra N, é uma força sempre perpendicular à superfície de contato, ou seja, sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. A normal só vai existir se o corpo estiver em uma superfície. Então aqui, por exemplo, você tem a força peso para baixo e aí a normal está no sentido oposto à força-peso, está para cima. Aqui eles não estão na mesma direção, o peso é normal, estão em direções diferentes. A força de tração, representada aqui pela letra T, é uma força que aparece quando dois ou mais corpos estão presos por fios. Então vai aparecer a força de tração, uma tração para cada corpo, uma tração puxando o corpo aqui, a outra tração, ela está no sentido contrário ao movimento, então está nesse sentido aqui. Força de atrito. A força de atrito é uma força geralmente de oposição ao movimento. Então essa força geralmente vai se opor ao movimento. Tem uma força F que está no sentido do movimento aqui, e aí a força de atrito ela está no sentido contrário, por isso o sinalzinho negativo. A força de atrito tem uma definição. Ela é igual ao coeficiente de atrito, o μ, multiplicado pela força normal. A força elástica. A força elástica vai aparecer quando um corpo estiver aplicando uma força em uma mola, por exemplo. Então, essa mola vai distender, vai causar uma deformação na mola, ou esticando ela ou comprimindo ela. Então, aqui eu tenho essa ilustração, uma força F, fazendo com que essa mola distenda uma quantidade X. Essa mola tem uma constante elástica, então a força elástica ela tem uma definição. A força elástica é igual a K vezes X, onde K é a constante elástica da mola e X é a deformação sofrida pela mola. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!